Política, com Dora Kramer. Depois das cenas lamentáveis da invasão do Congresso dos Estados Unidos por extremistas apoiadores do presidente Donald Trump, muito se falou sobre uma comparação do que aconteceu aqui nos Estados Unidos com a possibilidade do que vai acontecer lá na frente em 2022 no Brasil. É uma relação entre dois presidentes que mostraram uma parceria, pelo menos no discurso, o Donald Trump e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Dora, você acredita realmente que algo tão extremo, tão grave, um atentado contra a democracia, como a gente viu no país teoricamente mais democrata do mundo, os Estados Unidos, pode acontecer no Brasil em 22? Bom dia, Dora. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia a todos. Barão, essa comparação é inevitável, né? Até porque o presidente Jair Bolsonaro alimenta essa semelhança, né? Eu fiquei observando, tive até um certo cuidado num primeiro momento de fazer essa comparação, achando que podia estar sendo exagerada, quando vem o presidente e ele mesmo coloca na mesa, coloca no tabuleiro essa possibilidade quando faz essas declarações dizendo que em 22, se não for o voto impresso, pode acontecer até pior nos estados aqui do que nos Estados Unidos. Eu acho que o presidente Bolsonaro ele é menos esperto do que ele pensa, porque quando ele faz esse tipo de declaração com tanta antecedência, ele acaba fazendo com que a reação se prepare, né? Houve muita reação de todos os cantos, inclusive dentro do governo, até de maneira um pouco mais discreta, mas você não viu ninguém apoiando esse tipo de declaração dele. Então, ao se expor, ao colocar tão explicitamente que ele pretende trilhar esse mesmo caminho do Trump, caminho que não deu certo. A gente está vendo as perdas, e o presidente agora sendo contestado, com várias pessoas defendendo a invocação da 25ª emenda da Constituição americana, pela qual o presidente pode ser afastado se ele não tiver condições de exercer o cargo, desde que, evidente, os ministros concordem e, principalmente, que o vice-presidente dê o aval. Então, quando ele expõe essa estratégia de que ele faz duas coisas. Primeiro, ele coloca no cenário dele uma derrota, enquanto todo mundo diz e se faz as análises de que ele está super bem posicionado para a reeleição, que se a eleição fosse hoje, ele já estaria com a eleição garantida, ele coloca a possibilidade da derrota do cenário e mais, abre, né, a sua estratégia. Ora, isso para o estrategista é o pior que se pode fazer, quer dizer, você antecipar para o adversário, para a oposição, o que você pretende fazer. Evidentemente, dá tempo da reação ser formada, da contestação vir, que é exatamente o que está acontecendo. Por isso é que eu disse que ele me pareceu muito menos esperto do que ele imagina que seja. Dora, eu estou lendo aqui uma análise do Rafael Burgos, né, no portal do UOL, e ele diz o seguinte, o título é o seguinte: fim trágico da era Trump, que não deixa de ser, né? Ontem foi melancólico o que aconteceu, para não dizer trágico mesmo. Esse fim trágico expõe um novo lugar da direita no imaginário popular. A direita ganhou muita força nos últimos anos, depois da exposição desses casos de corrupção envolvendo o PT, que era a maior expressão da esquerda brasileira. O que é que acontece com a direita no Brasil depois da passagem de Bolsonaro, né, que acaba colocando um monte de absurdos e as pessoas estão percebendo isso agora? O que é que acontece com a direita brasileira depois de Bolsonaro?
O Carla, depende do que a gente entende por direita, é preciso separar, né? Aí o negócio do joio e do trigo, essa regrinha vale muito, porque é o seguinte, durante muito tempo, várias pessoas que se alinham a um pensamento mais à direita tinham vergonha de assumir essa posição, até porque isso era identificado com ditadura. Ao passar do tempo, isso foi se diluindo e, evidentemente, que tem uma parcela grande que tem um pensamento mais alinhado à direita. Nem por isso ela pode ser jogada no mesmo embornal, no mesmo saco, que eu não chamo nem de direita, de um pessoal que se comporta de maneira completamente exacerbada, completamente antidemocrática, porque a pessoa ser de direita não quer dizer que ela seja contra a democracia, inclusive porque a democracia aceita todas as correntes, inclusive de direita. Então, vamos ver o que vai acontecer com esse grupo extremado, que eu continuo achando, vocês podem me chamar de otimista e tal, irmã Paula, mas eu continuo achando que é minoritária. E eu acho que esse outro grupo que eu chamo de, só para a gente ter uma classificação de direita civilizada, quer dizer, as pessoas que têm um pensamento, expressam esse pensamento dentro do espectro democrático. Acho que essas pessoas, elas estão hoje mais, evidentemente, se organizando aí num campo que a gente chama de centro-direita, que é adversária da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Agora, tudo depende da força, da organização, enfim, da arquitetura desse pessoal. Evidentemente, vão ter uma candidatura, é algo que não dá para a gente, não está delineado, não tem nome, não tem voz, não tem rosto ainda, mas a gente tem tempo para chegar até lá. Igualmente nos Estados Unidos, você vê que o Partido Republicano agora está numa sinuca, porque vários líderes importantes se manifestaram contra o Trump, a começar pelo vice-presidente, que não aceitou fazer o que o Trump pedia que ele fizesse naquela solenidade aqui no Brasil seria a diplomação do Biden, do presidente, e vários líderes se manifestando contra, e congressistas que, depois daquilo, incitado pelo presidente, desistiram de fazer as contestações que eles estavam programados para fazer das eleições. Então, ele sai, realmente, o resultado foi desastroso, não deu certo. De repente, pode ser que, além de se mirar no exemplo do Trump, também o presidente observe as consequências ruins, nefastas, negativas, que aquele tipo de atitude exacerbada teve. Se ele estiver planejando qualquer coisa nesse sentido, eu acho que seria interessante ele observar. Hoje, é difícil a gente falar, né? Não tem condições de dar certo. Eu diria que não, mas vai ser uma perturbação constante. Ele vai continuar insistindo nessa história, tomando o voto impresso como uma bandeira, voto impresso esse que já foi derrubado. Ele sabe perfeitamente que não tem a menor chance, foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, quando a Câmara aprovou em 2015 a volta do voto impresso, e isso foi derrubado. Inclusive, era um projeto que um dos autores era o Jair Bolsonaro como deputado. 73% da população, segundo a última pesquisa do Datafolha, 73% apoiam o voto eletrônico. O voto eletrônico que nas eleições de 2002 ou 2000, não me lembro, enfim, de 20 anos para cá, não se observou nenhum problema. Ao contrário, quando nós tivemos em novembro, vimos aquele processo de apuração para nós confuso, né, e até arcaico dos Estados Unidos, nós nos jactamos e nos orgulhamos e fizemos uma comparação muito positiva com o nosso sistema eleitoral, que é o sistema eletrônico. Mas vai continuar o presidente aí se debatendo contra a realidade,
mas felizmente não vemos que ele tenha na institucionalidade, até mesmo aquela que se alia a ele, nenhum tipo de apoio a esse tipo de caminho que ele indica que pretende trilhar. Eu estou muito na dúvida para saber qual é o caminho que o Bolsonaro vai tomar a partir de agora, porque até então ele exatamente estava copiando tudo que o Trump fazia. O Trump falava bem da cloroquina, o Bolsonaro falava bem da cloroquina. O Trump falava mal, dizendo que a China, minimizava os efeitos da pandemia, o Bolsonaro minimizava os efeitos da pandemia. Então era praticamente uma repetição de tudo que o Trump falava. O Trump se deu mal, não foi reeleito, agora está com risco de sofrer processo de impeachment. Enfim, não sei se o Bolsonaro vai continuar mirando nessa figura que está saindo pela porta dos fundos da Casa Branca, ou se vai mudar completamente o seu discurso, em especial porque o Bolsonaro quer continuar no cargo em 2022, Dora. E também que ele quer, essa coisa da derrota, quando ele põe a derrota no cenário, isso me pareceu importante, né? Não sei se foi ato falho ou o quê. Ele pretende, como o Trump, eu acho que também aí ele copia o Trump, fazendo esse tipo de discurso, diante da possibilidade da derrota, ele pretende continuar relevante no cenário político, mesmo se derrotado, né? Que é uma coisa que o Trump pretendia, não sei se consegue, porque ele deu um tirambaço no pé com essa história de incitar revolta e tal. E a gente nunca sabe, porque, o Barão, a gente querer analisar Jair Bolsonaro pelo parâmetro da lógica, meu amigo, e do bom senso, é impossível. Então, você diz assim, eu acho que ele vai continuar. Para mim é claro, ele pelo menos deu a entender, né, diante de toda a maluquice que aconteceu quando se imaginava que ele pudesse ter uma palavra, não. Ele foi lá e disse, não, aqui pode acontecer parecido. Então, ele vai continuar trilhando esse caminho da conturbação. É preciso ver. Eu acho que as instituições não aceitam como não estão aceitando. Vamos ver, a sociedade, majoritariamente, ela ainda não aceita que esse tipo de comportamento paute a vontade de uma sociedade, uma população, de ter um governante, quando o critério, e eu acho que aí o papel da oposição mais correto, em vez de ficar insultando, enfim, fazer a mesma coisa que ele, é mostrar o seguinte, olha aqui, esse governante que temos é bom ou é mal? Governa bem ou governa mal? Né? A demonstração disso, a meu ver, seria o mais lógico para se definir, mas aí tem um problema, esse meu critério é de lógica, e aí eu também não sei se a lógica prevalece, eu não diria nem no Bolsonaro, mas na sociedade. Só para completar, essa questão que eu falei, ele erra quando antecipa a estratégia dele, aí ele não pode contar com o fator surpresa, que foi um grande trunfo dele em 2018. Verdade. Dora Kramer volta na próxima quarta-feira conversando com a gente. Bom fim de semana. Até lá, Dora. Tchau, até quarta. Beijo.